Olá pessoal, então no aula anterior a gente fez um exemplo para calcular a velocidade de um motor CC do tipo shunt, né, dado as condições de carga, e agora a gente vai para o mesmo exemplo. A gente chegou nessa tabelinha de dados aqui, corrente de armadura nula, sem carga, a tensão interna 250 volts e a rotação 1200 RPM, até uma corrente de armadura de 295 amperes, uma tensão interna que cai para 232 volts e uma velocidade que cai para 1115 RPM, né, mantidas sem alterar o fluxo da máquina e sem alterar a tensão terminal que alimenta a máquina. Agora a gente quer determinar qual que é o conjugado nessas condições aí. O conjugado induzido para a corrente de entrada de 100, 200, que foi o que a gente calculou, e 300 amperes, certo? Então, lembrando que o conjugado induzido na máquina, aquela relação que depende do fator construtivo, do fluxo e da corrente de armadura, certo? Bem, a gente não tem essas informações, não recebemos no problema qual que é o valor da constante construtiva K e qual que é o valor do fluxo. A gente só recebeu a informação que o fluxo está sendo mantido constante. Então, a gente conseguiu calcular o valor, determinar o valor da tensão interna, EA, né, para essas condições, pela aquela relação de a tensão terminal, que a gente conhecia, é igual à tensão interna, é isso que a gente não conhecia, mas a gente conhecia, recebeu a corrente de armadura e a resistência de armadura. Então, conhecendo esses parâmetros, a gente conseguiu determinar a tensão interna, aqueles valores ali. E a tensão interna de máquina, ela também é igual a fator construtivo K vezes o fluxo vezes aí a velocidade, ok? Só que essa velocidade em radianos por segundo, né? Porque esse K aqui, ó, para dar o torque em Newton metro, ele tem que ser o K na condição normal o K convencional da máquina, vamos dizer assim, né? Com esta relação, se eu fizer o seguinte, bom, eu não recebi esses valores de K vezes fluxo, mas se eu isolar aqui, ó, K vezes fluxo, eu posso representar eles em termos da tensão interna da máquina e da velocidade ômega mecânica, só que a velocidade em radianos por segundo, né? Anteriormente a gente calculou aqui com a velocidade em rotações por minuto, porque tudo estava em RPM, e o que a gente fez foi uma regra de 3, né? Então aqueles termos se cancelavam dos dois lados. Agora, se eu quero achar o conjugado, ele depende desse K original aqui da máquina, que está relacionado, eu posso escrever o K fluxo aqui como um termo de a tensão interna dividido pela velocidade, só que tomando cuidado que essa velocidade tem que ser em radianos por segundo. Ou seja, a gente tem as velocidades para cada condição, a gente tem a tensão interna, só que a gente tem a velocidade em rotações por minuto. Então a gente vai ser necessário converter essas rotações por minuto para radianos por segundo. E aí a gente tem esse valor aqui, ó, tá? Tensão interna sobre velocidade, tá? Vai ser 233 volts, por exemplo, nesse caso, dividido pela velocidade, só que em radianos por segundo. E aí a gente vai ter esse K φ. E aí eu posso substituir essa expressão aqui, ó, né, para substituir isso. E aí eu tenho o conjugado induzido também em função aí da tensão interna, da velocidade em radianos por segundo, vezes a corrente de armadura, tá? Então, o trabalho que a gente tem aqui dos dados que a gente tem a tensão interna, tem a corrente de armadura,
é o trabalho de converter as velocidades de RPM para radianos por segundo. Lembrando aí como é que a gente faz essa conversão, de RPM para radianos por segundo. Vamos pensar o seguinte, 60 rotações por minuto significa que em 1 minuto, né, esse objeto ele rotacionou 60 vezes, ou seja, ele deu uma volta por segundo. Né? Em 1 minuto, 60 rotações por minuto, ele girou 60 vezes, significa que ele girou 60 vezes, ou seja, girou uma vez a cada segundo. Então, 60 rotações por minuto, 60 RPM, ela equivale a uma rotação por minuto. O que é uma rotação no sistema de radianos? Lembra lá o círculo trigonométrico, né, o 360 graus, é uma revolução, mas em radianos, não em graus. Uma revolução, 360 graus, em radianos é 2π. 2π radianos significa uma volta. Então, significa que 60 rotações por minuto é equivalente, como ele está girando a uma revolução por segundo, né, é equivalente a 2π radianos, ou seja, seria 360 graus, né, mas só que em radianos, por segundo. Okay? Então, dessa relação aqui que vem a expressão. Tem aqui a velocidade n em rotações por minuto e a velocidade ômega em radianos por segundo, certo? Então, aplicando aqui a mesma produto cruzado, aqui então a gente tem 2π radianos por segundo, né? Vezes n, vai ser 60 vezes ômega. E aí eu tenho que, se eu quero a velocidade em rotações por minuto, eu vou ter que multiplicar por 60 o ômega e dividir por 2π, ou o inverso, se eu quero a velocidade em radianos por segundo, eu tenho que multiplicar por 2π e dividir por 60 a velocidade em RPMs. E é isso aqui que a gente vai ter que fazer, tá? Multiplicar por 2π e dividir por 60, então a gente vai converter de RPM para radianos por segundo, ok? Então, primeiro caso, a gente tinha lá, vamos lá, a corrente de armadura de 95 amperes. Para a corrente de armadura nula, o torque vai ser nulo, né? O conjugado induzido é nulo, porque é multiplicado pela corrente de armadura. Então, o conjugado é nulo para a corrente de armadura nula. Então, não precisa... E a velocidade vai ser 1.200 RPM, é 2. Bom, a gente pode até converter para radianos por segundo, mas o conjugado é nulo. Agora, para para a corrente de 95 amperes, a gente tem 1.173 RPM. Então, a velocidade em radianos por segundo vai ser 2π vezes 60 vezes 1.173 RPM. Isso vai dar uma velocidade de 122,83 radianos por segundo. E aí o conjugado dessa máquina, então, pela relação que a gente montou ali, tensão interna dividido por a velocidade em radianos por segundo, vezes a corrente de armadura. Lá do problema a gente tinha a corrente de armadura 95, a tensão interna para essa condição aqui 244,3 volts, e a velocidade aqui, que era de 1.173 RPM, a gente acabou de converter 122, então 244,3 volts dividido por 122,83 radianos por segundo vezes a corrente de 95 amperes. Fazendo aí essa conta, vai dar um conjugado de
188,94 Newton-metro, tá? Então, esse é o conjugado desenvolvido pelo motor nesta condição de operação, né? Em termos de comparação, né, esse conjugado aí, ele equivale aí muito próximo de o torque desenvolvido comparando com carros a combustão aí, um carro de 20 kg-força, né, aproximadamente é isso, 200 Nm dá equivalente a 20 kg-força metro de torque, né, na arrancada de um carro aí, um termo de comparação. Então é um torque, um conjugado considerável esse valor de 188 Nm, tá? Já é uma aceleração, um conjugado alto. Vamos dizer, a segunda condição, então a gente tinha uma corrente de armadura de 195 amperes, a tensão interna de 238,3 volts e a velocidade em RPM 1144. Então, primeiro convertendo a velocidade, 2π sobre 60 vezes 1144. Isso dá uma velocidade de aproximadamente 119,8 radianos por segundo. Tá? Então, o conjugado desenvolvido pelo motor nessa condição vai ser a tensão interna 238,3 volts dividido pela velocidade de 119,8 radianos por segundo vezes a corrente, né, de 195 amperes. Isso vai dar um conjugado de 387,9 Nm. Então 387, quase 400 Nm de conjugado desse motor aí. É uma corrente bem elevada, né? Um motor de 50 HP é bastante, motor de grande porte, mas é um torque também bem elevado aí. Quase 40 kg-força de metro, né? Um torque bem. E a terceira condição, carga, a corrente de armadura, não a corrente de entrada, de 295 amperes. A tensão interna, que a gente calculou 232,3 volts, e a velocidade de 1115 RPM. Convertendo então para radianos por segundo, 2π dividido por 60 vezes 1115 RPM, dá uma velocidade de 116,76 radianos por segundo. E o conjugado desenvolvido nessa condição, então 232,3 volts dividido por 116,76 radianos por segundo vezes a corrente de 295 amperes, um conjugado de 586,9 Nm. Certo? Então, se a gente montar uma tabela aí da corrente de armadura, tensão interna, vamos botar aqui velocidade em RPM, N, velocidade ômega em radianos por segundo, e conjugado induzido, então
Para o motor a vazio, a corrente de armadura é zero, a tensão 250 volts, a rotação 1200 RPM. A gente não converteu de 1200 RPM para radianos, né? Mas vou pegar aqui, opa, a velocidade de 2π vezes 60 vezes 1200, isso vai dar só em radianos por segundo para a gente ter. Cento e 125,66. Então, só para ter o comparativo aqui também com o motor a vazio, velocidade em radianos por segundo é 125,6 radianos por segundo e o conjugado induzido é zero, já que a corrente de armadura é zero. Para a carga de 95 amperes de corrente de armadura, então a tensão interna da máquina foi de 244,3 volts. Deixa eu botar aqui as unidades, né? Corrente em amperes, tensão em volts, velocidade em RPM, radianos por segundo, e aqui o conjugado. Deixa eu escrever aqui para cá, para caber. Opa. Newton-metro. Então a velocidade que a gente achou, a segunda carga, foi de 1173 RPM, uma velocidade equivalente de 122,8 radianos por segundo e um conjugado de 188,9 Newton-metro. Para a corrente de armadura de 195 amperes, então a tensão interna caiu para 238,3 volts, a rotação caiu para 1144 RPM, que equivale a aproximadamente 119,8 radianos por segundo, e o conjugado foi de 387,9 Nm. E para uma corrente de armadura de 295 amperes, a tensão interna caiu para 232,3 volts, a rotação caiu para 1115 RPM, que equivale a 1116,7 radianos por segundo, e o conjugado desenvolvido de 586,9 Nm. Ok? Então, nesse exemplo aqui, a gente, conhecendo os parâmetros da máquina, né? Resistência de armadura, e a tensão, corrente e tensão de entrada da máquina, então a gente conhecia esses parâmetros, e a velocidade de referência com ele a vazio, foi possível a gente determinar a velocidade que a máquina vai ter para diferentes cargas, né? E também qual será o conjugado que essa máquina vai desenvolver para essas diferentes cargas, né? Então é possível calcular esses parâmetros conhecendo essas informações do nosso motor, beleza? Então tá, seria isso aí. Até a próxima aula. Valeu, abraços.